Olá, galerinha! Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez eu vou gravar com áudio. Eu tô morrendo de raiva que eu gravei essa aula todinha sem áudio. Eu vou ter que regravar para vocês. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da assistência à criança e ao neonato hospitalizado. Bom, é bom saber que vocês, lá em Fundamentos, aprenderam técnicas e de procedimentos e cuidados que são universais. Independente da faixa etária que a gente aplique essas técnicas de administrar uma medicação, diluir uma medicação, fazer um curativo, aferir o sinal vital, preparar para um exame, todas essas técnicas a gente vai fazer em qualquer público-alvo da mesma forma. É uma técnica, ela é universal. O que diferencia, então, por que a gente vai falar, então, da assistência voltada para a criança e o neonato? A gente vai falar aqui de alguns pontos que a gente precisa refletir, ter uma mudança de postura ao lidar com esse público, porque as técnicas que nós usaremos para cuidar deles serão as mesmas. Porém, utilizaremos, de uma forma diferenciada, porque esse público tem necessidades diferenciadas que exigem um cuidado da gente no manejo da criança e do neonato. Então, vamos lá falar desses pontos aí que a gente vai discutir hoje. A primeira coisa que a gente vai falar é por que a hospitalização da criança exige da gente essa atuação diferenciada. Primeiro, porque a hospitalização da criança é vivenciada com muito sofrimento por ela e pela família. A criança está ali num processo que já é de sofrimento, de dor, de dispneia, de diarreia ou de algum outro incômodo, num ambiente estranho a ela, de pessoas estranhas que o tempo todo vão lá cutucar, que vão lá machucar ela, furar, tirar a roupa dela, ela não tá na casa dela, que tem os brinquedos dela, que ela dorme, come, faz o que quer, brinca, corre, Então, um processo muito sofrido para a criança vivenciar e para a família também, para a mãe, para o pai que está ali acompanhando também, de ver ali o amor da sua vida, Quietinho, que brinca, que corre, que fala pelos cotovelos, ali quietinho, prostrado, em cima de uma cama, passivo, sofrendo com dor, Sofrendo com alguma doença. Então, a gente precisa ter uma abordagem diferente, porque esse público vivencia isso de uma forma muito diferente de um adulto. Então, é vivenciado com muito sofrimento devido aos procedimentos. Deixa eu achar aqui meu mouse. Devido aos procedimentos dolorosos, afastamento da sua rotina lúdica e familiar. Portanto, a assistência a esse grupo merece atenção especial diante de suas particularidades. É normal, então, com esse sofrimento emocional que a criança tem com a hospitalização, que ela desenvolva algumas respostas a esse sofrimento emocional. Como, por exemplo, a inapetência, a criança tem uma dificuldade a mais de comer, mesmo que você ofereça alimentos que ela goste de comer em casa, perda de controle de esfíncter. Aí a mãe fala assim, poxa, mas ela não fazia xixi na roupa, ela não fazia cocô na roupa, uma criança com 6, 7 anos de idade. É uma resposta emocional da criança à hospitalização. A criança fica mais irritável, fica apática, não quer brincar, não quer interagir, não fala tanto, diminui até o vocabulário. São respostas esperadas emocionais de uma criança, principalmente no início da hospitalização, quando todo o ambiente, aquela rotina ainda é hostil, é estranha a ela. A unidade pediátrica, levando em consideração esses aspectos, a unidade pediátrica ela tem que ser diferenciada, ela tem que minimamente oferecer um conforto, um descanso para essa criança, para ela se sinta mais acolhida, mais à vontade em meio a esse sofrimento que ela está passando. Então, a unidade pediátrica ela tem que ser mais lúdica, ela tem que ser mais colorida, tem que ter desenho, brinquedo, tem que ter um espaço para as crianças brincarem, interagirem, para a criança passar por esse processo com menos sofrimento. Ela é montada, então, e organizada de uma forma diferente para atender às necessidades que foram citadas anteriormente. Então, o que tem de diferente de uma unidade, de uma clínica adulta? Tem banheiro adaptado para a criança, além daquele banheiro que é ofertado para os pais.
tem uma sala de recreação, um espaçozinho com brinquedos, uma brinquedoteca para as crianças interagirem e brincarem. Ou para aquela criança que é restrita ao leito, que não pode sair do leito, tem brinquedinhos para ela interagir, para ela brincar um pouco. Se for principalmente uma unidade mais complexa, como uma UTI, é bom ter um espaço para que os pais sejam orientados, recebam, tirem suas dúvidas, conversem entre si, suas aflições, porque às vezes o pai está ali do lado da criança, angustiado, precisando conversar, desabafar, até chorar, despejar suas angústias e fica segurando aquela angústia ali do lado da criança. Então, é bom ter uma salinha que a gente possa conversar de modo mais privado, que a gente possa falar sério com o pai. Eu posso dar uma notícia que não é tão boa de dar na frente da criança, para que os pais se sintam mais à vontade nesse espaço. É bom ter um espaço assim para adulto. Bom, antes da gente entrar em alguns pontos importantes, é importante que a gente, quando a gente cuida de criança, que a gente veja a criança como um todo. Como é isso? É uma visão holística que a gente diz, né? A gente vê aquele indivíduo que a gente está cuidando como um todo. Óbvio que a gente tem que ter essa visão e esse tipo de postura com todo mundo. Mas uma criança, por que é tão importante a gente não visualizar a criança só com a pneumonia, só com a diarreia, só com o câncer? A gente tem que visualizar a criança como um todo, porque a resposta que ela tem àquela doença ou ao processo de cura dela depende de vários fatores, não só da medicação que você aplica, não só dos sinais vitais que você faz na hora certa, não só do seu exame físico que detecta alterações, depende de como você interage com ela, de como ela está ali se alimentando, bebendo água, ganhando confiança, aceitando a medicação, aceitando o procedimento que você faz sem chorar, porque quando ela chora, quando ela se agita, ela gasta mais oxigênio, ela aumenta a temperatura dela, ela gasta a energia dela, e isso dificulta o processo de cura, faz demorar a hospitalização. Então, quando a gente lida com a criança, a gente não pode lidar só com processos de adoecimento dela, só com a pneumonia, só com câncer, só com a cirurgia. Eu tenho que olhar para ela como um todo. Eu preciso ser lúdica, eu preciso entender que ela precisa interagir, conversar, brincar, que ela precisa ter a família, a mãe dela ali perto, no cuidado, que ela precisa ter uma atenção diferenciada, muito mais além de só fazer a medicação, de só aferir o sinal vital, para que ela tenha um processo de menos sofrimento e que obtenha sucesso ali na sua hospitalização. Bom, outras considerações importantes também que a gente tem que ter durante a hospitalização da criança é que a criança, sempre que possível, sempre que ela tiver já um entendimento, mesmo que básico, lá pelos 3, 4 anos de idade, a partir dos 4 anos, ela tem direito a receber informações sobre a medicação que você aplica, o procedimento que você vai fazer, sobre a doença dela. Então, a gente não pode enxergar a criança como um ser que não entende. A partir do momento que ela já conversa, que ela entende o que você fala, você pode explicar para ela de forma básica e clara o que está acontecendo, por que é necessário fazer aquilo, o que você vai fazer, e sempre fazer isso com os pais. A gente tem que sempre manter um diálogo com os pais do que está acontecendo, do que a gente está fazendo, que medicação que está aplicando, para que é essa medicação, mas a gente só sabe isso quando a gente tem conhecimento. Então, ao entrar na unidade pediátrica, principalmente que a gente está lidando com a criança e com o pai ali, a gente tem que se inteirar do caso. Essa criança está com pneumonia, está usando essa e essa medicação que serve para isso, né? Ela vai fazer tal exame para fazer isso. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. A gente está ali como profissional de saúde, não só para fazer tarefinha, não. A gente está ali fazendo as nossas tarefas, obviamente, mas sabendo por que a gente está fazendo cada coisa. E a gente só faz isso quando a gente tem conhecimento. Então, se interem dos casos de vocês, para vocês não ficarem perdidos. Para quando um pai perguntar para você por que essa medicação, por que ela está internada ainda, se ela já está melhor, que exame é esse, para que vai servir esse exame, a gente poder responder para o pai e para a mãe, certo? Sempre respeitar a intimidade da criança. A gente acha que criança não tem vergonha, que criança não tem pudor, mas não. A gente sempre tem que respeitar. Se a criança está na enfermaria e divide aquele espaço com outras crianças, antes de fazer um procedimento mais invasivo, colher um exame de urina, fazer um curativo ali que mostre uma parte íntima dela, que você vai precisar despir ela, bote um biombo,
Use o pai ou a mãe para tirar a roupinha, para lhe ajudar naquele procedimento, tirar a roupa dela. Então, sempre respeite a privacidade e a intimidade da criança. Trate sempre a criança com compreensão. Leve ao máximo que puder em conta as preferências dela. Então, tente mediar aí um acerto para que ela tenha as coisas que ela quer e você também tenha as suas coisas, né? Então, ache o melhor momento para fazer aquele procedimento. Dialogue com a criança, o máximo que você puder, você atenda às preferências da criança, para que ela possa ganhar mais confiança em você. Nem sempre dá para fazer isso, mas do que a gente puder dar uma opção para ela, perguntar para ela de que modo ela quer que faça, se ela quer que a mãe faça, outra pessoa, outro profissional faça, deixe ela escolher para que ela se sinta mais segura. Sempre, 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 isso aqui é muito útil para a gente. Incentive o familiar a participar daquele momento. Se for colher um exame de urina numa criança, se for precisar tirar uma roupa, se for qualquer coisa que vocês derem, que a gente puder contar com o pai ou a mãe, chame o pai ou a mãe, inclua, dá um banho no leito, faz a nebulização. Sempre contem com os pais, porque as crianças elas confiam nos pais e elas se sentem mais seguras quando os pais estão ali participando junto com você no cuidado. E, obviamente, sempre fazer tudo de uma forma lúdica, o máximo possível, brincando mesmo, de forma leve, interagir com ela de forma lúdica. E estimular que a criança também brinque, converse, interaja com você, para que ela tenha mais confiança em você, para que ela se sinta mais à vontade, para deixar você fazer aquele procedimento mais doloroso, aquele procedimento que incomoda mais, que a deixa mais envergonhada. É necessário essa criação de vínculo com a criança, diferente de um adulto, que às vezes a gente não se preocupa tanto em criar vínculo. A gente sabe que isso é terapêutico em qualquer relação que a gente tenha, mas na criança é essencial para a criança ter confiança em você. As situações que normalmente mais geram hospitalização na criança são doenças respiratórias, como a gente já tinha conversado, né? Asma, bronquite, pneumonia, doenças do trato gastrointestinal, doenças geniturinárias, como infecção urinária, fimose, prepúcio redundante, aí, que é aquele prepúcio que faz uma compressão do pênis ali da criança ainda na infância, doenças infecciosas e parasitárias, fratura, acidente doméstico é muito comum, queimadura, afogamento, obstrução de via respiratória por corpo estranho, uma criança que engoliu a moeda, uma criança que engoliu um caroço de alguma fruta, né? É muito comum. Situações cirúrgicas como apendicite, hérnia, normalmente são as mais comuns aí na internação de uma criança. Além de algumas malformações aí que já podem acontecer desde que a criança nasce, que vocês vão estudar ou já estudaram com Nayara. Quais os cuidados que a gente faz normalmente numa unidade pediátrica? A gente, né, tem esse cuidado aí de apoio e orientar os pais sempre no que orientar os pais em tudo que for possível, né? Para que os pais se sintam também mais seguros, porque eles estão mais aflitos nessa internação. É diferente de ele estar internado. Ele não entende o que está acontecendo, ele está aflito porque é o amor da vida dele que está ali. Então, é normal os pais ficarem muito inseguros e a gente tem que ter segurança, a gente tem que demonstrar que a gente sabe, que a gente está seguro do que a gente está fazendo, para que aquele pai confie também o amor da vida dele nas nossas mãos, não é mesmo? Estimular a alimentação da criança. A criança é naturalmente inapetente na internação. A comida no hospital não ajuda muito. Então, a gente estimula a alimentação. Se a criança está amamentando, a gente orienta a mãe a amamentar a criança, principalmente no momento que a criança está mais irritada, né? Que a amamentação é um procedimento que faz a criança se sentir mais segura. Monitorar eliminação fisiológica. Então, quantas vezes a criança fez cocô, fez xixi, como é que tá esse cocô, como é que tá esse xixi. Se a gente perceber que tem alguma coisa diferente, peça a mãe para chamar você para ver a coloração, a consistência. As fezes estão mais diarreicas, estão mais pastosas, tá esverdeada, tá esbranquiçada, sem cor. A gente monitora os sinais vitais, obviamente, de 6 em 6 horas para uma criança que não está grave,
Para uma criança que está grave, a gente monitora de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, incentiva o sono, repouso, incentiva a criança a repousar à tarde, desliga as luzes à noite mais cedo, porque a criança tem que dormir mais. A rotina de hospital de manhã, ela começa muito cedo, então a gente tem que fazer com que a criança durma lá pelas 8 horas da noite, 9 horas da noite, no máximo esteja dormindo, né? Pedir para que as acompanhantes, as mães acompanhantes, façam silêncio para deixar a criança repousar. Incentiva a criança a beber água quando a criança não está mais em amamentação exclusiva. Monitora a dor, tem uma escala de dor que a gente é muito boa para monitorar a dor em crianças menores de 7 anos, por exemplo, que elas não sabem dizer o quanto está doendo, às vezes só choram, às vezes tá com aquela carinha assim, né, fechadinha, tá quietinha demais, e é uma criança que tá com dor, e ela não sabe falar que tá com dor, não sabe falar o quanto tá doendo. Tem uma escala de carinhas que a gente monitora a dor. Dei uma pesquisada que é muito legal para a gente quantificar essa dor tá quanto. Tá uma dor 7, tá uma dor 9, uma dor 10, uma dor, a criança com a dor nível 10, ela tá chorando, obviamente, mas uma criança com a dor nível 2, 3, pode ser que ela esteja só reprimida, com a carinha fechada, sem querer conversar, sem querer brincar. Então, vejam essa escalinha aí, que é muito interessante para avaliar a dor em crianças ou em pessoas que não falam, no geral. Orientar a mãe, ou você, ou a criança, incentivar a criança a fazer higiene oral sempre que fizer uma refeição. Então, tomou café, almoçou, jantou, a gente orienta, ô mãe, dá uma escovadinha aí, ou então você vai lá e escova. Ou então, se a criança for maiorzinha, ô tia, escova os dentes. A gente tem que orientar a fazer esse tipo de coisa lá, já desde da hospitalização. Monitorar a perveridade de acesso antes de administrar a medicação. Sempre que a gente for administrar a medicação, monitorem se o acesso está pérvio. O que é isso? Se o acesso está fluindo, está dentro da veia. Como é que a gente faz isso? Não é só ver o soro lá se está gotejando, não. Porque o soro pode estar gotejando e o acesso está perdido, está no tecido subcutâneo, na pele. Então, antes de fazer minha medicação, eu pego uma seringuinha, dou uma aspiradinha ali na medicação, no acesso. Se o sangue voltou, ok. Empurro devagarzinho minha medicação. Se a criança não sentiu dor, incômodo, nada, tá no lugar, né? Se a criança sentiu dor, ou pode estar inflamado aquele acesso, ou pode estar perdido de fato, né? A gente avalia se ficou inchado, mas às vezes não está perdido, não está inchado, mas está inflamado, porque quando você faz a medicação, a criança sente dor, chora, puxa a perninha, puxa o bracinho. Então, a gente tem que sempre avaliar como é que está esse acesso na criança antes de fazer uma medicação. Sinais vitais. Diferentemente do adulto, né, que a gente tem um parâmetro só para todas as faixas etárias da fase adulta, nas crianças, o crescimento do corpo delas fazem esses sinais variarem. Então, a gente tem aí praticamente 5 parâmetros de sinais vitais na fase infantil. A gente tem frequência cardíaca e respiratória diferente para um RN, para um lactente, para um pré-escolar, que vai aí dos 2 a 4 anos, e para um escolar e para um adolescente. Eu tenho que decorar tudo isso, Thay? Não. Você pode anotar isso e deixar na sua cadernetinha. E toda vez que você for aferir, você consultar para ver se está normal. Porque não adianta a gente só aferir. A gente tem que aferir e saber se está condizente com o normal. Então, a gente da enfermagem, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Não adianta você só saber aferir. Isso aí não diz nada. Se você não sabe, se você mede uma glicemia e deu alta e você mediu e anotou, pouco vai resolver. Você tem que comunicar. Então, para comunicar, para a gente tomar uma atitude em relação a esse parâmetro ali que está alterado, eu tenho que saber o que é normal. Então, no adulto, a gente sabe de qual os parâmetros normais. Na criança, como são muitos diferentes de acordo com a faixa etária, faça uma pesca na caderneta. Toda vez que medir, olhe lá, ó, deixa eu ver aqui se está normal. Está normal, ok. Deixa eu ver aqui se está fora do comum, se está taquicárdico, se está taquipneico, porque isso pode indicar que a criança está com dor, que a criança está piorando seu padrão respiratório, que a criança está agitada, está ansiosa. Então,
Faça essa colinha aí. Eu também não sei de cor todos os valores, não. Eu sei uma média, mais ou menos, até quando é normal, mas certinho, assim, eu não sei de cor. Então, anotem para que vocês tenham esses parâmetros aí na cabeça do que é certo, do que não é, e que possam não só aferir, mas também tomar uma atitude em relação a isso. Temperatura, saturação não mudam. Temperatura vai ser aquele mesmo padrão. Febre acima de 37,5, hipotermia acima de 35,5 ou 36 em algumas literaturas. Saturação é normal acima de 94% ou 93%. Abaixo disso é anormal em qualquer pessoa. As coisas que mudam, os parâmetros que mudam com as faixas etárias são frequência cardíaca, como está aqui, frequência respiratória e pressão arterial. Normalmente, em clínica, pelo menos aqui em Encruzilhada, não tem o hábito de ficar aferindo pressão arterial. Em unidades pediátricas maiores ou em unidades mais complexas, como a de UTI, a criança fica sim monitorada quanto à sua pressão arterial. Só que fica monitorada em manguitos que são especiais para ela. Porque aquele manguito comum, aquele padrão que a gente usa no nosso dia a dia, que ele é padronizado, ele tem, eu acho que é 12 centímetros aí de tamanho, de altura. Aquele manguito, gente, é um manguito padrão adulto que a gente fala. É padrão para um braço de uma pessoa, um braço adulto comum de uma pessoa que não é obesa, de uma pessoa que não é pequena demais. Mas se a pessoa for pequenininha demais, ou se a pessoa for obesa, aquele manguito não serve. Então, o manguito, ele é de acordo não a idade, mas de acordo com o tamanho do braço, normal, geralmente. Então, por isso que não é comum em hospitais menores aferir a pressão, porque às vezes não tem um manguito adequado para cada faixa etária. Então, para cada faixa etáriazinha em unidade de UTI ou em outras unidades, existe um manguito de tamanho adequado para aferir essa pressão, para que essa pressão possa ter um valor fidedigno. Porque se eu uso um manguito incorreto, a pressão pode estar ou falsamente baixa ou falsamente alta. Se eu, por exemplo, uso aquele manguito comum que a gente usa, o padrão, que todos vocês têm, numa pessoa que é obesa, a pressão vai dar falsamente alta. Então, por isso que para pessoas obesas que têm o braço maior, eu tenho aquele manguito que é maior também. Então, a pressão arterial é medida de acordo com o que você tem na unidade. Se você tem um manguito para medir pediátrico, né, um manguito menorzinho, você o mede. Se você não tem, você não mede. Aquele manguito a padrão que a gente tem normalmente serve para crianças acima de 11, 12 anos, já dá certinho no braço. Que, lembrando, para uma pressão ser fidedigna, o manguito precisa ocupar 80% do braço, ficar aqui, ó, 3 centímetros acima da fossa antecubital, que é justamente onde a gente vai colocar o nosso estetoscópio, a campânula do estetoscópio. Então, o manguito ele tem que ter um tamanho mais ou menos isso aqui, ó, para ficar adequado. Se ficou ocupando o braço inteiro ou ficou bem pequenininho, vai dar um falso valor de pressão, que não é confiável. Na admissão da criança, quais são os aspectos diferentes? Os aspectos que a gente tem que observar, assim, diferentemente da admissão de adulto. Porque o padrão que a gente tem que escrever na admissão é o mesmo de um adulto, de uma criança, de um idoso. Mas o que é importante a gente perceber? Primeiro, a gente, né, a criança chegou lá com a mãezinha, a gente se apresenta a unidade, a criança, aos pais, quando possível, orienta sobre as rotinas da unidade, isso deixa a criança e o pai menos ansioso, né? Que horas que vem a comida, que horas que normalmente a gente dá banho, é de manhã, que horas que a gente apaga a luz para dormir, de 4 em 4 horas a gente afere sinal vital, de 2 em 2 horas a gente faz alguma medicação, à tarde a criança ela pode ir ali brincar na salinha da brinquedoteca, então a gente orienta as rotinas para a criança se sentir mais à vontade e os pais também. E aí a gente colhe a anamnese, colhe os sinais vitais, assim como no adulto, mas diferentemente do adulto, a gente colhe também, medidas antropométricas. A gente colhe peso, a gente colhe altura. Se a criança for menor que 2 anos, a gente colhe o perímetro cefálico e aí faz o nosso exame físico cefalopodálico igual no adulto. Se a criança é um recém-nascido, a gente observa o coto umbilical e aí a fontanela. A gente vai observando as particularidades de cada público-alvo. Se é um recém-nascido, eu vou ter que, uma lactente, eu vou ter que observar
fontanela, reflexos. Se é um recém-nascido, eu vou ter que observar como é que está aquele coto umbilical. Se é um adolescente, eu vou ter que observar como é que está uma menina, as mamas, né? Como é que está a genitália. Então, cada público-alvo tem uma particularidade no exame físico. E aí a gente coloca normal, data, hora de admissão, coloca primeiramente, né, a nossa anamnese, a idade, como é que a criança chegou, foi de maca, foi de cadeira, foi deambulando, quais os dispositivos ela estava em uso, era de sonda vesical, de acesso, de oxigênio, ela veio da emergência como, se é uma recém-nascido, como é que foi o tipo de parto desse recém-nascido, esse parto teve intercorrência, ela ficou na UTI, teve que ficar internada, teve que ficar usando oxigênio, como é que foi, se for um recém-nascido, é importante a gente colher essas informações do parto. Como é que foi como é que é a amamentação? Se uma criança se ela está amamentando, é uma amamentação exclusiva, é complementada, é mista? Como é que é a alimentação dessa criança em casa? É uma criança que só come mingás, ela come a comidinha da mãe, do pai, come só besteira? Essa criança está com a caneta de vacina? Olhe lá como é que está o histórico vacinal, tem vacina atrasada? Tudo isso a gente vai colocando na nossa admissão, tá? Tem alguma doença conhecida? Alergia, já ficou internada antes, tudo isso aqui a gente coloca na nossa anamnese. E aí depois coloca dados antropométricos, como a gente faria, e coloca o exame físico, né? O exame físico e evolui o exame físico cefalopodálico, igual a gente faz no adulto. Eu coloquei alguns pontos do exame físico aqui em criança. Primeiro que a gente tem que se atentar a sinais não verbais. Como assim, Thay? Por exemplo, uma criança que não fala. A gente palpa lá o abdômen e a criança faz um gemidinho, uma carinha de dor, chora. Esse abdômen está dolorido, certo? Uma criança que caiu, ela chega toda brincando, aí você mexe o bracinho dela, ela começa a chorar. Ó, esse braço aí pode estar com alguma fratura, alguma distensão, né? Então, avalie esses sinais não verbais, aquilo que não é dito. Atente para sinal de violência, uma pele roxa, uma queimadura antiga, que está com muitas marcas de lesão. É normal, obviamente, uma criança que é muito ativa em casa ter essas marquinhas. Mas a gente sempre tem que investigar, isso aqui foi como? E essa queimadura aqui, isso não é normal. Tem alguns pontos assim que, a depender da quantidade que a gente acha, não é normal. Uma criança que está magra demais, cheio de marca. Será que essa criança não sofre maus tratos em casa? Solicite sempre o pai ou a mãe para ajudar você, tirar a roupa, a mostrar as partes íntimas da criança, se a criança estiver agitada, chorando, se possível, sempre faça o exame físico no colo dos pais, sempre que der, até onde der, faça, veja, manipule a criança no colo do pai e da mãe para evitar essa agitação. Sobre acesso venoso, o que é importante considerar? Primeiro que é difícil pegar acesso venoso em criança. Eu não tenho segurança, por exemplo, em pegar em recém-nascido lactente, acho horrível, né? A criança ali chorando, agitada, fico nervosa, não tenho segurança. Mas quem tiver, né, a oportunidade de pegar lá no estágio, fiquem atentos porque a gente precisa ter um cuidado especial. É diferente de um adulto. Quando a gente pega acesso venoso no adulto, a gente às vezes pega ali, conseguiu ver o fluxo do gel que solta, pega o esparadrapo para fixar e solta o braço. Na criança, a gente não pode fazer isso. Sempre que possível, na verdade, em criança, a gente tem que pegar acesso com 2 pessoas. O pai ou a mãe pode ajudar a gente contendo um dos membros ali para ficar paradinho. Outro profissional segura bem firme para que você possa funcionar e fixar. Evitem pegar acesso de criança sozinho, porque às vezes a gente se embola para pegar, tem que tirar a mão para pegar esparadrapo, para fixar com a atadura e tal. E uma vez, se a gente soltar, é arriscado a criança mexer e você perder aquele acesso. Então, quando a gente não tem quando a criança está muito agitada, ou a gente não tem, às vezes, muita segurança, é sempre bom chamar 2 pessoas para pegar o acesso. Uma fica segurando firme junto com o pai e a outra vai pegar, funcionar o acesso. Outra coisa é que a gente tem que fixar muito bem fixado. Então, sempre usar uma atadurazinha para fixar, como é que se diz? Imobilização com papelão, alguma coisa improvisada, porque a criança vai se mexer muito.
E aí esse acesso pode perder. E é difícil pegar acesso em criança. No geral, a gente sabe que os acessos venosos periféricos, os AVP, eles têm uma validade máxima de 4 dias, ou seja, de 96 horas. Mesmo que eles estejam pérvios, funcionando, mesmo que eles estejam sem sinal de infiltração, sem sinal de inflamação, sem sinal de flebite, né, que é a inflamação na veia ali que está o acesso, a gente tem que trocar a cada 96 horas para evitar infecção. Porém, em crianças, devido a essa dificuldade, se a gente não consegue funcionar um outro acesso, primeiro que a gente só funciona outro acesso na criança ou no adulto ou em qualquer pessoa, a gente funciona primeiro um novo e depois tira o velho. A gente nunca tira o velho e funciona logo o outro. Porque se a gente não conseguir, se essa pessoa tiver ruim de acesso, mesmo passando as 96 horas, a gente vai manter aquele acesso. Então, sempre funcione um novo primeiro, depois de vencidas as 96, para depois tirar o antigo. E verifique se está pérvio, obviamente. Na criança que a gente percebe que tem essa dificuldade de acesso, a gente não precisa cumprir rigorosamente esse prazo aqui de 96 horas. A gente, de 4 dias. Se o acesso estiver pérvio, sem sinal de infiltração, quer dizer, sem estar inchado, a gente consegue fluir uma medicação tranquilamente. Quando a gente aspira, vem sangue. Não tem sinal de flebite, que é a inflamação da veia que está o acesso, ou seja, não está vermelhinho ao redor, não está doendo quando você empurra a medicação. Então, se a criança tiver uma ruim condição de acesso, você pode deixar mais que 96 horas, tá bom? A gente avalia aí o que é mais positivo. A criança ficar sem acesso ou um acesso correr o risco de infeccionar. Então, a gente avalia o que pesa mais. Em pacientes graves, sejam eles crianças ou adultos, mas crianças por terem essa dificuldade maior de acesso, em unidade de terapia intensiva, por exemplo, que a gente usa medicações muito arriscadas de fluir em acesso periférico, a gente usa esse tipo de acesso aqui, que está na foto, que é o acesso central. Esse acesso central é o médico que funciona e vocês auxiliam, preparam o material, preparam o paciente, auxiliam na instrumentação desse acesso. É um acesso que o médico funciona, leva uns de 20 a 40 minutos para ser funcionado esse acesso aí. E ele normalmente é inserido, ele é um acesso que tem essa viazinha que vocês estão vendo, ela é bem longa. Ela é bem longa, assim, tem uns 15 centímetros mais para dentro. E ele é colocado em uma veia de grosso calibre, e por isso que ele é um acesso central. Normalmente as veias que são utilizadas para pegar esse acesso são no caso dessa daqui, né, a femoral das pernas, né, a femoral direita ou esquerda, a subclávia, que fica aqui abaixo da clavícula esquerda ou direita, e a veia jugular direita ou esquerda. No caso aqui é a jugular direita. Então, esse acesso central é pegado nessas veias de grosso calibre. São acessos centrais, eles têm um catéter bem longo, de 10, 15 centímetros, que fica para dentro da veia, aqui. É um acesso que a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque o risco de infecção nesse acesso aqui é altíssimo, por isso que ele tem que ser, o curativo dele tem que ser feito todos os dias. Normalmente o curativo é feito com gás, uma gazezinha bota aqui por cima e bota um micropore para colar. E todo dia a gente tem que trocar, fazer com clorexidina, na técnica estéreo, e vocês também fazem esse curativo. Mas esse curativo aqui que está aqui na foto é um curativo especial, chamado curativo de biofilme ou de filme transparente. Não sei se vocês viram falar lá em fundamentos. É um curativo legal, que normalmente tem em UTI. A gente coloca esse curativo e ele fica aqui durante 7 dias. Então, no curativo comum, que é de gás e micropore, que a gente usa quando não tem esse, a gente tem que trocar todo dia. Nesse daqui, a gente pode colocar ele e ficar 7 dias até. E a gente tem como ver como é que tá as condições aqui ao redor da pele, se tem sinal de flebite, se tem sinal de infecção, se está saindo pus, se está ficando vermelhinho ao redor, porque ele é transparentezinho, ó. E ele dura até 7 dias na pele da pessoa. É um curativo bem legal. Você vê aqui, tem uns que tem 2 vias, tem uns que tem 3 vias, né?
é um curativo bastante interessante, só que tem um risco de infecção altíssimo e é indicado nessas situações, em pacientes que não tenham condições de acesso periférico nenhum ou que usem medicações de alto risco para fazer em acesso periférico, como noradrenalina, como Nipride, que são medicações de terapia intensiva. E em casos de emergência, gente, ainda, se a gente precisar de um acesso, e emergência é rápida, uma criança entrou em parada cardiorrespiratória, precisa fazer adrenalina, e você não consegue funcionar o acesso, ninguém consegue funcionar o acesso a essa criança, o que que faz? Se o médico ou o enfermeiro tiver habilidade, pode fazer esse acesso aqui, ó, que é o acesso intraósseo. É um acesso que é literalmente funcionado no osso. Pode ser no osso aqui do quadril ou nesse osso aqui do joelho, né? Ou aqui na tíbia, né? É um acesso que é feito com uma pistolinha igual a essa, que vai parafusar rapidamente esse acesso aqui no osso. E a medicação ali de emergência, tá vendo aqui tem uma multivia aqui, ó, é feita literalmente no osso do paciente. O osso é ricamente vascularizado e irrigado e vai espalhar essa medicação aí tão eficientemente quanto um acesso periférico. Qual é o risco de infecção? Esse tipo de acesso aí, o risco de infecção dele é altíssimo. Então, é só mesmo para caso de emergência, quando não tem condição nenhuma de pegar um periférico, porque o acesso venoso central demora, não tem como você pegar ele numa emergência. Então, emergência, quando o médico ou o enfermeiro é habilitado para pegar, né, e ele só pode ficar 24 horas no máximo. Então, depois disso, tem que pegar um CVC, que é um central, ou um periférico. Quando for realizar um procedimento em criança, é importante a gente, principalmente crianças menores que estão ainda inseguras, com medo da gente, sempre que é possível, a gente explica para a criança, obviamente, o que a gente vai fazer e demonstra, a gente pode demonstrar numa boneca, num brinquedo, na própria criança. Vai fazer um curativo? Ó, tia, deixa eu mostrar aqui como é que vai ser feito esse curativo na boneca, para você ver que não dói. Né? Ó, aqui, ó, como é que vai ser a injeção, para você ver que não dói. Demonstre para a criança ganhar mais segurança em você. Sempre que possível, né, utilize o pai para ajudar na nebulização, na medicação oral, ou você pode oferecer para a criança também. Tia, você quer tomar a medicação sozinho, o xarope que você toma, você já é grandinho, toma a medicação. Ou então pede o pai e a mãe para dar, para passar aquela pomada. Porque isso faz a criança ter menos ansiedade, menos estresse de ter uma pessoa estranha fazendo esses procedimentos. Não engane a criança dizendo que não vai doer, dizendo que você vai dar isso aqui, uma coisa, um pirulito, um doce para ela se ela ficar quietinha. Deixe a criança chorar, deixe a criança ficar irritada, porque dói mesmo, a gente sabe que dói, alguns procedimentos são dolorosos, porque é incômodo muita coisa. Então deixa ela se expressar, não prometa nada, não fala que não vai doer. O máximo que você pode falar, ó, isso aqui é rápido, isso aqui dói mesmo. Demora um pouquinho, mas é necessário para você ficar bom logo. Então, seja verdadeira com a criança, porque ela vai confiar mais em você. E elogie sempre que ela tiver comportamento legal, sempre que ela se expressar, sempre que ela demonstrar confiança, sempre que ela colaborar, mesmo que pouquinho, elogie para ela se sentir mais à vontade, se sentir mais fortalecida, confiante, segura. E use sempre de linguagem muito simples e clara para explicar à criança, sem muitos rodeios, o que vai ser feito, o que deve ser feito. Então é isso. Não sei se eu falei tudo que eu tinha falado na aula que eu gravei sem áudio, né? Eu ia gravar uma outra aula hoje, eu até falei no vídeo que eu gravei sem áudio, só que como eu tive que regravar essa de novo, eu só vou gravar amanhã, certo? Para eu não ficar também muito tempo aqui falando. Então, até amanhã com mais uma aulinha da gente. Tchau!